Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 13. Devia ser mais ou menos 11 horas da noite. O céu estava limpo e sem nuvens, mas a escuridão noturna tomava conta de tudo. Algumas pessoas tinham ido embora e muitas outras pareciam estar relaxando, deitadas sobre a areia e bebendo o que ainda restava do álcool da festa. Àquela altura, eu já me sentia um pouco alta. Não estava bêbada. Eu ainda tinha noção do que fazia e dizia, mas estava com aquela sensação que vem depois que bebemos um pouco. As estrelas pareciam brilhar com um pouco mais de intensidade, as piadas de Damien pareciam mais engraçadas e parecia mais fácil conversar com as outras pessoas. Bem, isso aqui está começando a ficar uma chatice, anunciou Corey, levantando-se do lugar onde havia se deitado. Ele bateu a areia presa em seu cabelo com uma das mãos. Que nada! Discordou Maria, ou Maia. É legal ficar aqui desse jeito, sem fazer nada, em paz. Quase dá para sentir o mundo girando. Alguns de nós riram daquilo, incluindo Maria ou Maia. Mas Corey se levantou e bateu a poeira das suas calças também. Vamos nessa, disse ele. E nós fomos. Levantamos e o seguimos para um lugar que ficava a uma certa distância dos grupos de pessoas na festa. Havia uma fogueira que estava quase se apagando e alguns troncos de árvore tinham sido dispostos ao redor como se fossem bancos. Eu me sentei em um deles, entre Nathan e um rapaz ruivo que eu tinha quase certeza que se chamava Miles. Lee sentou-se do outro lado da fogueira, junto com Corey e Damien. E Caitlin e Maria, ou Maia, sentaram-se em outro dos troncos, junto com aquele babaca que agora eu sabia que se chamava Hunter. Depois de jogar no fogo um pouco de galhos e pedaços de madeira que a correnteza do mar trazia até a praia, Miles disse: Ei, que tal umas rodadas de verdade ou desafio? Claro! Disseram todos, concordando com a cabeça. Eu me esgueirei para ficar numa posição mais confortável naquele tronco, sentindo o frescor do ar da noite. Eu vou primeiro, anunciou Caitlin. Corey, verdade ou desafio? Verdade. Se você fosse gay, qual dos rapazes desta roda você beijaria? Ele fez uma cara pensativa quando ouviu a pergunta. Espere aí. O que acontece se eu não responder? Vou ter que pagar um castigo? No seu caso, vou dizer que você vai ter que beijar o cara que teria escolhido. Você decide. Alguns de nós riram e Nathan sussurrou no meu ouvido. Espero que ele se recuse a responder e tenha que me beijar, então. Apertei os lábios para não rir da situação. Damien. Respondeu Corey após algum tempo, com um tom de voz meio brusco e uma expressão ligeiramente séria no rosto. É a minha vez. Maria, verdade ou desafio? Verdade. Conte qual foi a ocasião em que você sentiu mais vergonha em toda a sua vida, e não poupe detalhes. As bochechas morenas de Maria ficaram rosadas. Ah, certo. Está bem. Odeio você por causa disso, Corey. Certo. Bem, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, um garoto me fez tropeçar na cantina e... Bem, eu acabei derrubando todo o meu almoço em cima da capitã da equipe de líderes de torcida. Ah, mas a história não acaba aí, riu Caitlin. Continue. Maria a olhou de cara feia, mas acabou abrindo um sorriso. E minha calça se rasgou quando eu caí. Houve um momento de silêncio. Em seguida, todos nós explodimos em gargalhadas. Ah, meu Deus! Eu disse, chocada. Você está falando sério? Caitlin confirmou com a cabeça, rindo. Maria a cutucou com o cotovelo, mas estava rindo também. Agora é a minha vez, disse Maria. Mas, Corey, vou lhe dar o troco por ter me perguntado isso. Fique à vontade para tentar. Ele piscou para ela, e duvido que fui a única a perceber que suas bochechas ficaram ainda mais rosadas do que antes. Certo, disse ela. Percebi que ela falava a palavra certo com bastante frequência. Miles. Sim? Verdade ou desafio? Desafio.
Ah, certo, certo, disse ela, rindo. Desafio você a... meu Deus, sou péssima para pensar em desafios. Eu tenho uma ideia, disse Hunter, entrando na conversa. Está vendo aqueles caras ali na frente? Ele apontou e todos nós olhamos para lá. Miles respondeu com um meneio de cabeça. Vá puxar a calça de um deles até o chão. As sobrancelhas de Miles se ergueram. Mas aqueles caras são enormes. Hunter deu de ombros. Mas provavelmente já estão bêbados. Miles soltou um longo suspiro. Se eu ficar com o olho roxo por causa disso, cara, você está ferrado. Todos nós ficamos olhando enquanto Miles se aproximava do grupo de rapazes. Ele olhava por cima do ombro a todo momento, como se esperasse que um de nós dissesse que não precisava cumprir o desafio. Mas os rapazes daquele grupo não perceberam que ele estava se aproximando. Em seguida, com um movimento rápido, ele segurou e abaixou as calças caqui do cara que estava mais próximo e deu meia volta, correndo tão rapidamente em busca da segurança da nossa pequena fogueira, que tropeçou e caiu de cara na areia, rolando para frente. Meus olhos demonstraram todo o meu pânico e eu me perguntei se ele estaria bem, e ouvi Maria dizer: "Ah, meu Deus, ele está bem?" Mas os outros garotos simplesmente riram de Miles. Ele já estava em pé depois de alguns segundos, e suas pernas pareciam se agitar loucamente enquanto voltava correndo até onde estávamos. O cara, cujas calças agora estavam nos tornozelos, era burro demais, ou estava bêbado demais para puxá-las para cima antes de tentar correr atrás de Miles. Naquele momento, eu tive que rir. Lee se curvou para trás e acabou caindo do tronco de tanto rir. E eu não era a única que estava se desfazendo em gargalhadas quando Miles desabou no chão ao meu lado. Agora é a minha vez, disse ele ofegante. Nathan, verdade ou desafio? O jogo continuou por mais ou menos meia hora. Lee foi desafiado a encher a boca com o máximo de marshmallows que pudesse, depois que Caitlin saiu para pegar os apetrechos e ingredientes para assar os doces na fogueira. Eu tive que responder a uma verdade. Quando foi o meu primeiro beijo? Mas foi bem divertido. Quando o assunto eram verdades, eu não tinha muitos problemas em compartilhar coisas com aquelas pessoas estranhas, por mais constrangedoras que fossem. Eu não voltaria a vê-las novamente, então por que devia me importar com o que elas pensavam a meu respeito? Tudo estava indo bem até Hunter dizer: El, verdade ou desafio? Respondi: desafio. Não, espere, verdade. Ah, tarde demais, disse Corey naquela voz irritante cantarolando a frase. Você já tinha dito desafio. Eu desafio você a ir nadar pelada, disse Hunter. Pisquei e depois pisquei de novo, até finalmente dizer: o quê? Você sabe, nadar pelada, repetiu ele. Dar um mergulho sem roupa no mar. Olhei para trás por cima do ombro, na direção do mar. Estava tão escuro quanto o céu. A única forma de distinguir os dois era a espuma branca nas cristas das ondas. Eu disse, ficando em pé. Tentei firmar os dedos no zíper do meu moletom. Eu sabia que aquela não era uma ideia muito boa. Além disso, a água do mar estaria completa e insuportavelmente gelada. Shelley, sente-se aí, disse Lee. Encarando Hunter, ele retrucou. Cara, ela não vai fazer isso de jeito nenhum. E se ela se afogar? Por um acaso você ainda é mais idiota do que parece? Hunter encarou Lee com uma expressão enfesada. E que diabos você tem a ver com isso, hein? Não é o dono dela? Lee fez um gesto negativo com a cabeça. Uau! Disse ele com um riso debochado. Você é bem mais idiota do que eu pensava. Hunter se levantou com um movimento rápido. Em uma fração de segundo, Lee também se levantou. Os dois ficaram ali se encarando. Você não precisa agir como substituto de Noah. Murmurei, mais alto o bastante para que Lee ouvisse, já que o resto do nosso pequeno círculo estava mergulhado no silêncio. Já é o bastante. Vi alguma coisa passar pelo rosto do meu melhor amigo. Era uma mistura de vontade de rir e de revirar os olhos para mim. Mas ele se esforçou bastante para continuar encarando Hunter. Você não é o dono dela, repetiu Hunter. E eu fiz o desafio de ir nadar pelada. Se ela não aceitar, ela pode pagar um castigo. Eu não disse que mando nela,
respondeu Lee com a voz morbidamente calma e tranquila. Mas tenho que cuidar dela. Se você acha que eu vou deixar a minha melhor amiga arriscar a vida por causa de um desafio idiota só para que você possa rir da cara dela, está redondamente enganado. Eu pago o castigo, eu disse rapidamente, antes que Hunter explodisse. Seu rosto estava ficando cada vez mais irritado, e a veia em sua têmpora estava pulsando, mais nervosa a cada palavra que Lee dizia. Eu já disse que pago o castigo, garotos. Parem com isso. Vocês têm que se beijar. Esse é o castigo, disse Nathan apressadamente antes que Hunter tivesse a chance de abrir a boca. O quê? Exclamei, girando a cabeça em um instante para olhar para ele. Você só pode estar brincando. Não com Hunter, esclareceu ele, sorrindo. Você e Lee. O quê? Lee e eu gritamos ao mesmo tempo dessa vez. E emendei. Cara, agora tenho certeza de que você está brincando. De jeito nenhum. Nathan negou com a cabeça e seu sorriso foi ficando cada vez mais largo. O seu castigo por recusar o desafio é beijar o Lee. Por que vocês estão me envolvendo nisso? Quis saber Lee. Não teve nenhum problema em se envolver onde não foi chamado agora há pouco, resmungou Hunter. Sim, mas... Comecei a responder. Lee disse. Mas eu tenho namorada. Não posso... E eu tenho namorado. E daí? Disse Corey, dando de ombros. Nem o seu namorado ou a namorada dele estão aqui, não é mesmo? E é só um desafio inocente. Ninguém precisa ficar sabendo, não é? Mas... Eu conseguia sentir meu coração batendo mais rápido pelo asco. Ele estava praticamente subindo até minha garganta. Com certeza era apenas um sonho esquisito e tudo terminaria. Eu acordaria a qualquer segundo. Eu tinha bebido demais e havia desmaiado e agora estava tendo um sonho bizarro. Era tudo. Eu me belisquei. Nada. Era real. Tudo estava acontecendo de verdade. Mas eu não podia fazer isso. Não podia. Aquele era o Lee. O meu melhor amigo. O garoto que cresceu junto comigo, o mesmo que envelheceria comigo. Eu não podia simplesmente beijá-lo. Isso era simplesmente ridículo. Além disso, era estranho de outras maneiras também. Afinal de contas, ele era o irmão do meu namorado. Com certeza havia alguma regra nos relacionamentos dizendo que era proibido beijar o irmão do namorado. Eu sabia que aquilo era somente um jogo de verdade ou desafio, que eu poderia dar as costas para aquele pessoal e ir embora. Mas havia alguma coisa que estava prendendo os meus pés no chão e me impedia de perceber com toda clareza que eu podia simplesmente dar meia volta e ir embora. Era um desafio. Eu nunca havia recusado um desafio, a menos que fosse algo imensamente estúpido, como sair para nadar pelada no mar à meia-noite depois de beber álcool. Talvez eu ainda estivesse um pouco bêbada, mas tinha certeza de que, mesmo que estivesse completamente e totalmente embriagada, ainda saberia que aquilo era uma péssima ideia. Não vai me dizer que você preferiria que Hunter lhe desse o castigo, murmurou Nathan na minha orelha quando se levantou para ficar ao meu lado. Eu acho que não, balbuciei em resposta. Mas por que você foi escolher logo... Querida, vocês dois são o casal mais fofo que eu já vi. Nunca tentaram nada assim? Não, porque... Bem, nesse caso, vocês nunca saberiam. E se for amor verdadeiro, você pode me agradecer depois. Em seguida, levantando a voz o suficiente para que os outros pudessem ouvir, Nathan disse. Andem logo, vocês dois. Não quero ver ninguém dando para trás agora. O suspense está crescendo, a tensão está no ar. Vocês sabem o que fazer. Ele me deu um empurrão discreto e eu avancei com passos meio trôpegos antes de sentar no tronco ao lado de Lee. Bem, disse ele. Bom, eu respondi. Eu observei o rosto dele por um instante e tive certeza absoluta de que estava pensando exatamente o mesmo que eu. Isso é esquisito demais. Não que Lee não fosse atraente. Na verdade, ele se parecia muito com Noah, com aqueles olhos azuis e os cabelos escuros que eram tão difíceis de domar. Tinha traços fortes em suas feições, assim como Noah, mas havia algo mais suave, um pouco mais amistoso no rosto de Lee, espalhado por entre todas aquelas sardas. Eu estava perto bastante para poder sentir seu cheiro, um cheiro que eu seria capaz de reconhecer em qualquer lugar, já que o conhecia desde sempre.
Ele estava com o cheiro da loção pós-barba que sempre usava, combinado com o cheiro do seu shampoo e também com um toque de areia, cerveja e mar. Eu não podia beijá-lo. Isso era muito... Pronto. Eu pisquei e nem vi quando aconteceu. Acho que ele nem mesmo chegou a encostar os lábios nos meus por tempo bastante para que aquilo fosse considerado um beijo. Não, assim não vale, disse Damon em tom desafiador. Isso é o tipo de beijo que você dá na sua avó. Vire homem, rapaz. Lee torceu o rosto com uma careta para mim, e eu tive que sufocar uma risadinha. Todos eles estavam nos pressionando, e, pensando bem, um beijo, por menor e mais inocente que fosse, entre amigos, não destruiria os nossos relacionamentos, e nem mesmo importaria. Mesmo assim, ainda era uma coisa muito esquisita, algo que dava a sensação de ser muito errado, e assustador também. Afinal, e se aquilo deixasse as coisas permanentemente esquisitas entre nós dois? E se um único beijo fosse o bastante para estragar tudo? Eu ouvi Lee suspirar. E como ele estava sentado bem perto de mim, senti seu hálito se espalhar pelo meu rosto e pelo meu pescoço. Aquilo causou um arrepio que percorreu minha coluna de cima a baixo. Em seguida, ele me olhou com uma careta. A boca repuxada para cima de um lado e uma expressão de impotência. Minha expressão era exatamente a mesma. E dei de ombros. Bem... balbuciou ele com a voz suficientemente baixa para que apenas eu conseguisse escutar. Nunca vão poder dizer que não tentamos. E eu simplesmente pensei, ele vai me beijar.